de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos vierem. Quem precisa encontrar a luz do caminho. E para quem não faz o que esperar, Existe a voz que se levanta e canta, canta mais. Entoa a voz que se levanta e canta, tanto em nós. Boa noite a todos, tudo bem, gente? Boa noite. Grande Alcides, saudades do meu amigo. Tudo Boa bem? noite. Graças a Boa Deus, noite. tudo bem. Estamos de volta. Que bom. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. A gente chegando. Vamos lá. O nosso estudo de hoje vai ser feito pela amiga Fátima. E antes que ela comece, eu vou pedir ao Alcides para fazer a prece inicial. Poxa, obrigado. Parou de trabalhar, a gente bota para trabalhar aqui, hein? Isso. Vamos lá. Senhor Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, estamos reunidos nos pensamentos e nos sentimentos, comungando com as forças do bem, que em teu santo nome disseminam o amor e a prosperidade. Abençoa, pois, o nosso estudo desta noite e que possam se irradiar pelos infinitos planos de vibração os teus pensamentos em cada um de nós, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Alcides. Quem vai fazer Eu a que leitura? agradeço. Nós que agradecemos. Muito bom te ver aqui. O nosso estudo de hoje, então, vai ser feito pela Fátima. Ela vai fazer a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E ela vai ler o item 14, não é isso, Fátima? O parágrafo, desprendimento dos bens terrenos, o parágrafo 10. Eu vou dividir aqui a tela com vocês, só um minuto. Adriana, é o 9º parágrafo que a Jane me passou. Esbanjar a riqueza, isso. Não é isso? Tá certinho. Item 14, 9º parágrafo. Que começa, esbanjar a riqueza não é demonstrado desprendimento. Não, que começa quando um homem trabalhou muito. No meu evangelho começa aqui, quando um homem trabalhou Acho muito. que esse o Mário leu. Ué, mas o meu 9º parágrafo é esse. Mário, ajuda a gente. Você não leu esse? Seu microfone, Mário. Deve ser a versão do Evangelho, porque no meu, eu li esses dois aí que você falou, Adriana. Não é? O nono no meu seria esse aí, esbanjar a riqueza. Eu também. Mas a versão dela pode ser que não. Ô, Fátima, eu vou pedir que você leia o 9º e que você faça os seus comentários dentro do que você pensou, do que você anotou, porque tem a ver com o capítulo, de qualquer forma, né? Só para que a gente siga o que a Jane tinha pensado, para não ficar repetitivo, não é melhor? Mas aí você faz o comentário como você fez, porque vai ter a ver, obviamente, com o tema. É só um segmento. Tá, então, seria começar no esbanjar, né? Isso. E vai até... O meu reino não é deste mundo. Ok, então vou fazer, vamos lá. Obrigada, minha amiga. Vamos lá. Esbanjar fortuna não é desapego dos bens terrestres, é descuido e indiferença. O homem depositário desses bens
não têm o direito de dilapidá-lo nem de confiscá-los para o proveito próprio. A prodigalidade não é generosidade, frequentemente uma forma de egoísmo. Aquele que esbanja ouro para satisfazer uma fantasia não daria um centavo para prestar um auxílio. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela em benefício dos outros e não somente para si, em não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem lamentações, se for a vontade de Deus retirá-la de vós. Se por reveses imprevistos vos transformardes em um outro Jó, dizei da mesma forma que ele: Senhor, vós me deste, vós me tiraste, que a vossa vontade seja feita. Esse é o verdadeiro desapego. Antes de tudo, sede submissos, tende fé naquele que assim como vos deu e tirou, pode vos tornar a dar, resistir com bastante coragem ao abatimento, ao desespero que paralisa vossas forças. Nunca vos esqueçais de que Deus, quando vos afligir com uma prova, sempre coloca uma consolação ao lado da prova maior. Mas pensai, principalmente, que existem bens infinitamente mais preciosos que os bens terrenos, e esse pensamento vos ajudará a desapegar-vos deles. O pouco valor que se dá a uma coisa faz com que se fique menos sensível à sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como a criança, que somente vê o momento presente. O que se desprende deles é como o adulto que vê as coisas mais importantes, porquanto compreende estas palavras do Salvador: meu reino não é deste mundo. Bom, eu vou falar em cima realmente daquilo que eu fiz, né? Tudo bem. Locader mostra o mérito do homem que trabalhou honestamente e conquistou o seu dinheiro, utilizando essa oportunidade para fazer caridade sem o egoísmo, sem a insensibilidade para com os necessitados, ressaltando que este homem terá mais reconhecimento, pois, a partir de um julgamento moral, socorreu aos mais carentes, pois lembra-se das suas próprias dores por toda a caminhada de dificuldades e assim procura amenizar os sofrimentos sem justificativas egoístas, mas com fundamentos reais. Mas se esse homem que passou por toda a dificuldade e se sente grandioso pelas conquistas, ignorando as necessidades alheias, a responsabilidade é muito maior perante a Deus. O homem é quem qualifica os bens terrenos, entre bem ou mal. Mais uma vez, o livre-arbítrio se faz presente. E o homem tem a oportunidade de demonstrar sua tendência, o grau em que se encontra na escala evolutiva e a educação moral e conquistada. E como diz Kardec, o apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Já no Livro dos Espíritos, na questão 717, tem a seguinte pergunta: que há de se pensar dos que assambarcam, quer dizer, tomam posse dos bens da terra para se proporcionarem o supérfluo com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Resposta: ouvidam, esquecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houvessem causado aos outros. Já no livro Palavra de Vida Eterna do Emmanuel, diz: não é a moeda que envelhece, ou seja, que desonra o homem, mas sim o homem que envelhece pelo desvario das paixões que o dominam. E Joana diz: o apego aos bens materiais torna-se uma janela que aprisiona os possuídos distraídos, que possa pertencer àquilo que supõe possuir. Então, para concluir essa última, quer dizer, esse pedaço então não vou poder ler, porque a última frase, no caso do parágrafo que eu fiz, foi a seguinte:
Quanto mais se conhece por experiência própria as dores escondidas da miséria, mais propenso se deve estar a aliviá-lo nos outros. Isso aqui eu encontrei uma anotação do Kardec a esse respeito. Então, vou falar, tá? Essa proporção mantém o equilíbrio do homem. Lembrando que Leadbeater e Kardec entendem que o perispírito funciona como um órgão de estabilização emocional do corpo humano. Então, quanto mais se pratica caridade, amor, empatia, etc., forma-se uma estabilidade energética, que, associada à homeostasia, que é a propriedade reguladora de um sistema pelo qual o organismo mantém constante seu equilíbrio, colabora em conjunto para a estabilidade das forças presentes no inconsciente. Ou seja, é o equilíbrio do corpo, o equilíbrio do pensamento, para poder conseguir alcançar essa estabilidade do inconsciente, conseguir acessar essas informações, né, que a gente já traz registrado. Gente, vocês me desculpem, mas no meu, o 9º parágrafo seria esse que começa quando o homem, tá? Agora, seria importante, então, que da próxima vez que sinalizasse para a gente, que eu acho que eu estou vendo que cada um está com o evangelho diferente do outro. Seria bom a gente sempre sinalizar como inicia o próximo parágrafo. A gente vai pensar nisso sim, Fátima. Tá? Para evitar. Desculpa, porque eu não pude assistir a aula, então eu realmente não vi. Eu não tive esse cuidado. Como eu falei, eu te agradeço muito pelo teu comentário. E como está dentro do mesmo capítulo, é só uma extensão, na verdade, você falou aí do apego, né? Você falou desse equilíbrio energético que você trouxe, dessa estabilidade energética, né? Que, na verdade, vai fazer com que a gente estabilize o pensamento. Ao estabilizar o pensamento, emocionalmente eu estou bem, essa questão do apego, do despreendimento, elas vão ser trabalhadas melhor em mim, se eu tiver o equilíbrio, né? Então, eu acho que tem a ver. Eu vou passar aqui, obrigada, com certeza você fez um excelente estudo. Eu vou passar para o Evaldo, para ele colaborar aí com as nossas ideias, e depois para o Mário, depois para o Roberto, depois para a Ana, para a Sandra, né? Quem mais está levantando a mão? O Carlos, a Sônia. Gente, que legal, tanta gente, ao Cid levantando a mão. Valquíria também levantou a mão, eu vi. Bem-vindo, Evaldo. Boa noite. Boa noite a todos, meus irmãos, que Jesus sempre abençoe a boa vontade da gente de aprender. Né? E eu ia falar cedo, Adriano, se você me permite, Neidinha está um must com esse look dela, cara. Me amarrei desde a palestra que eu não pude ficar todo, Neidinha. Parabéns, Neidinha. Que legal, tá mesmo. Fátima, como você falou, Fátima, a grande problemática do homem, seja na matéria ou fora dela, é a busca do equilíbrio. Porque quando fala de despreendimento dos bens, despreendimento dos bens terrenos, não é pelo fato de estarmos distanciados da matéria que não somos apegados aos bens terrenos. Mas, muitas das vezes, somos mais apegados do que quando na matéria. Porque na proposta que Kardec nos traz, Kardec não, quem é o benfeitor? Lacordaire, né? Na proposta de Lacordaire, que o despreendimento não se caracteriza com o uso desmedido daquele bem, daquela riqueza. E quando você fala da questão do equilíbrio, qual a maior riqueza do homem na matéria? A sua existência, a sua vida física. E quando a gente não sabe utilizá-la da forma adequada, a gente entra num desleixo, como diz Lacordaire, porque não é o fato de você ser mão aberta, vamos dizer assim, como também você poderia associar aqueles que praticam esportes radicais em busca da adrenalina. Eles estão se utilizando pela falta de equilíbrio do benefício de zelar pela sua existência física, como daqueles que têm a riqueza. A gente escuta na mídia, né, na sociedade, muitos, principalmente jovens, falar que dinheiro existe para ser gasto, para ser usado, para esbanjar. E, no entanto, toda a riqueza é uma bênção que Deus nos favorece. Quando ele associa aqui a nossa conduta à conduta de Jó,
que é um livro da Bíblia, né, do Antigo Testamento, Jó simboliza a resignação e a obediência. Todo aquele que usa com desleixo ou com descaso de recursos que o Senhor Deus favorece, quando perde, se revolta. Quantas das vezes nós, em existências passadas, por termos malbaratado o nosso corpo físico, nos revoltamos na espiritualidade pelo desencarne precoce? Quantas vezes, quando você tem um dinheiro que você gasta ele de forma desmedida e sem necessidade, quando você entra no processo de penúria, de necessidade, você se revolta contra Deus. Então, essa busca desse desprendimento pelo mau uso, que caracteriza como sendo um termo que Kardec usa, de esbanjar, não é sinônimo de desprendimento. Nós estamos aqui estudando o Evangelho. Esbanjar as oportunidades de apoio que a espiritualidade nos dá nesse momento também é algo que teremos que prestar conta. Porque todos nós somos enriquecidos com informações. A prática é no nosso dia, no nosso cotidiano. E quando eu não tenho essa prática, eu estou esbanjando de forma perdulária. Então, nós temos que encontrar esse equilíbrio, sim, como você falou, Fátima, porque é só através do equilíbrio que a gente vai ter a paz para poder utilizar bem a riqueza da visão, da fala, da audição, dos movimentos, são tudo riqueza. A gente coloca a riqueza só os bens pecuniários, e a doutrina é muito abrangente para ficar limitada a isso. Obrigado. Muito bom, Evaldo. É exatamente o que a Fátima falou. Na busca dessa estabilidade energética, desse equilíbrio, você vai conseguir realmente não esbanjar, seja o que for, né? Como você falou, as questões materiais, as coisas mesmo, e o seu tempo. Até esbanjar o seu tempo, né? Você tem que parar para pensar como é que você está fazendo isso. Muito bom, meu amigo. Obrigada aí pelo teu comentário. Ô, Mário, para de graça, pode botar a mãozinha aí de novo. Roberto. Roberto, bem-vindo, Roberto. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Esse assunto aí do desprendimento, eu percebo que quando a criatura vai se espiritualizando, vamos chamar assim, vai tendo consciência de que ela é um espírito, o referencial dela diminui vamos dizer assim, diminui, né, o valor das coisas terrenas e começa a valorizar mais as coisas do espírito, a pessoa nem fica muito alegre porque conseguiu muito dinheiro, nem fica muito triste, meio abalada porque ficou numa dificuldade financeira maior. Então, isso aí, quer dizer, eu vejo esse aspecto dessa lição muito importante dentro do aspecto da consolação. Quantas pessoas se desesperam, quantas pessoas entram e se suicidam, quantas pessoas praticam crimes porque se veem privados de recursos que antes tinham em abundância. Então, isso aí é um dos aspectos principais, das vertentes principais da Boa Nova de Jesus, porque eu percebo que a pessoa, quando está nesse métier e está valorizando demais esse aspecto material, seja para poder usar, para esbanjar. Isso tudo é desequilíbrio, né? Pessoa que gasta sem necessidade, e tem pessoas que têm uma doença, hoje já está mais comprovada, que a pessoa precisa ir para o shopping para comprar. A mulher está deprimida, ela vai para o shopping, sai comprando como se isso fosse, sem estar necessitando resolver o problema dela. Né? Homem também. Homem também, os homens eu não conheço, mas deve haver também, entendeu? Mulher é que adora shopping. Eu já estudei shopping center, para cada 9 lojas de artigos de mulheres, tem uma de homem. É verdade, isso mesmo. Gente, quando planeja o shopping, faz assim. Então, o que eu quero colocar é que esse assunto vamos dizer assim, do egoísmo, ele se mistura com esse assunto da irresponsabilidade, da desvalorização. À medida que a pessoa se equilibra, ela começa a dar o valor justo ao dinheiro. Como popularmente se fala, dar o valor justo ao dinheiro. É um instrumento
de benefício para atender as nossas necessidades e de ajudar o próximo. Então, isso aí é uma coisa que nós temos que nos conscientizar. E sempre, ultimamente, eu bato na tecla. O que eu estou fazendo para ficar rico do outro lado? O que eu vou levar para o outro lado? Isso é mais importante. Isso aí. Muito bom, Roberto. Obrigada, meu amigo. Mário, né, que vai falar agora? Pode ser. Olha só. Oi, boa noite a todos aí. Interessante, porque ficar rico aqui vai ficar um pouco difícil, é difícil, então é melhor ficar rico lá do outro lado mesmo. Acho que vai ser um pouco mais assim, com mais oportunidades para a gente alcançar. Mas é rapidinho o seguinte: tem um livro de Humberto Roden chamado No Sermão da Montanha, que ele fala da bem-aventurança. E no capítulo dos pobres de espírito, ele diz uma coisa muito interessante, eu vou repetir para vocês, porque é muito interessante mesmo sobre isso. Pode o milionário possuir externamente os seus milhões e estar internamente liberto deles. E pode também um mendigo não possuir bens materiais. No entanto, viver escravizado pelo desejo de os possuir. E, neste caso, é ele escravo daquilo que não possui. Assim como o milionário pode ser livre daquilo que possui. Ou seja, o rico pode muito bem ter um dinheiro à beça e não ser escravo daquele dinheiro, enquanto que o pobre está louco para ter, alucinado, porque ele é pobre materialmente. E ele espiritualmente está louco para ter dinheiro, para gastar, para fazer acontecer. Então, ele é escravo dessa ideia. É o que a gente vê com as pessoas ambiciosas. São escravas da ideia de ter mais e mais e mais dinheiro. E realmente, ter muito não quer dizer que você seja um cara caridoso. Porque você pode mudar muito bem mais de 200 mil reais numa garrafa gigante de champanhe e não querer dar R$ 2 a uma pessoa que te pede para tomar um café do seu lado. Então, realmente, não é a prodigalidade, ou seja, esbanjar o dinheiro, não quer dizer que você seja caridoso. Quer dizer que você gasta o dinheiro, talvez sem uma certa noção real do que vale o dinheiro. E nós vemos muito isso. Objetos que custam verdadeiras fortunas e não passam da mesma coisa que um objeto mais normal. Podemos dar exemplo como relógios, né? Relógio serve basicamente para marcar a hora. Relógios caríssimos e outros relógios bem mais baratos e que funcionam do mesmo jeito. Você só vê a hora, mais nada. Verdade. É isso que a gente deve tomar cuidado. Interessante, Mário. O exemplo, às vezes, que a gente vê de pessoas muito pobres, mas que se endividam toda, né, para fazer uma festa riquíssima para a filha que vai fazer 15 anos. Que se endivida muito para ter um carro bom, para mostrar para os colegas que ele não está numa situação difícil, não. Então, a gente vê muito. Só tem o carro e a dívida, né? Mais nada. Exatamente. Não tem mais nada. Exatamente. Me fez lembrar isso. Muito bom. Obrigada, Mário. Carlos, meu amigo, bem-vindo. Boa noite a todos. Oh. A respeito dessa prodigalidade que aqui está bem expresso que não é generosidade, eu tive uma experiência há pouco ratificando histórias que nós já tínhamos escutado lá no Eurípides, em outros lugares, a respeito de, às vezes, você prestar caridade com a intenção de escravizar a pessoa. Isso essa semana que passou, eu tive uma experiência que eu presenciei isso de uma pessoa assim, mas ajudo muito, já ajudei esse, aquele outro, tudo as pessoas me voltam. Aí eu falei assim, tudo aqui, ó, eu posso contar com todas elas e ai delas se elas não vierem na hora de usar. Então isso não é caridade, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado também, que às vezes a gente ajuda uma pessoa com intenção, né? O Evangelho não fala o tempo todo sobre isso, a intenção, entendeu? E no caso do Eurípides, lá que eu escutei uma vez uma palestra, falando de um casal que tinha uma menina, ela era doméstica, né? Isso era muito comum antigamente, hoje é mais complicado. E a pessoa, gostaria de estudar. Aí foi, estudou, ela se formou e foi embora. Agradeceu devidamente
e foi embora, e houve, entre aspas, assim, houve assim, não, eles não se conformaram. Não, que ingratidão. Aí a gente para e pensa, houve ingratidão? Ou a pessoa queria o quê? Que a pessoa se formasse, que elas queriam uma doméstica formada? Entendeu? Então é interessante a gente ter esse cuidado, às vezes, quando está alguém, qual a intenção que a gente tem dessa pessoa? Verdade, Com a Carlos. intenção de prender ela do teu lado? Sim. Muito bom. Excelente comentário. Obrigada, meu amigo. Vou passar para a minha querida Ana. Bem-vinda, minha amiga. Oi, boa noite. Vou falar do apego, né? O apego, as pessoas sofrem muito. As pessoas que são apegadas sofrem muito, sofrem, não conseguem ser feliz, não conseguem fazer ninguém feliz. Às vezes são pessoas até boas, sabe? Que querem ajudar, mas tem tanto apego que não consegue ser feliz, sabe? E é muito triste, é muito triste. Você vê uma pessoa que tem apego por tudo. E quando você convive com uma pessoa que tem apego a tudo mesmo, você não consegue também fazer a caridade. Essa pessoa consegue te impedir. Então, muitas vezes, você tem que fazer por trás. E é muito doloroso que você não consegue abrir a mente dessa pessoa. E só depois, minha filha, depois é que vai ver. Então, tem situações que a gente sofre junto porque não tem condições. Não tem condições mesmo. Era só isso, do apego. Exatamente. Mais alguém gostaria de comentar? Temos tempo. Mário? Vamos lá. Posso falar? Vou até me lembrar aqui que o Evaldo falou do Jó, né? E aqui no Evangelho, vou lembrar vocês que Jó era muito rico, tinha muito rebanho, era um dos hebreus mais ricos. E, de repente, ele perdeu tudo, ficou doente. E, como o nosso Evaldo disse, ele se resignou com essa perda. Ele entendeu que o Deus deu a ele, poderia tirar. E poderia dar a ele de novo. Né? Porque a gente pensa assim, pô, o cara tinha tudo, perdeu tudo. Mas, às vezes, a pessoa perde e recupera. Porque Deus vai fazer com que nós passemos pela prova da riqueza e da pobreza até nós entendermos e evoluirmos. Então, hoje você acha que a riqueza e a pobreza é uma coisa que você vai ter a vida toda, vai ter muito tempo? Não. Pode ser que ela fique pulando um pouco, pode ser que seja em várias encarnações, pode ser seguidas, podem não ser, pode ter muitas formas. O grande problema é que quando você vê assim, eu estou com dinheiro, e agora? Você que é espírita, você que está lendo, o que você vai fazer com tanto dinheiro? Ah, mas eu não sou um bom administrador. Então faz o seguinte, contrata um. Contrata um, ajuda a dar esse emprego, porque você vai precisar. Vai precisar, porque quem usa indevidamente a riqueza volta com muita dificuldade no campo material em várias encarnações. Isso aí é mais do que provado, é mais do que falado. Eu vou até lembrar o exemplo. Tem alguém para falar, Adriana? Tem a Sônia. Então deixa ela falar. Deixa ela falar. Tem Então. tempo, se for rapidinho, dá tempo. Era o mesmo exemplo de ontem do mendigo, que era rei e proibia, né, de dar esmolas às pessoas. E quando dava, ele cobrava imposto. E ele volta numa encarnação mendigo. E ele trabalha alucinadamente, mas ele só ajuda as mulheres órfãos e os outros mendigos. E aí ele se recupera. Quer dizer, olha, veja a situação, hein? A situação não é fácil. E ele se resignou quando ele virou mendigo, né, para poder ajudar os órfãos. Você vê, ele foi na linha do Jó. Mas será que nós iríamos na Jó? Ou nós seríamos os escravos de Jó? Exatamente. Cuidado. Exatamente. Muito bom. Vou passar, então, Soninha, rapidinho, tá bom, minha amiga? Tá bom, tá bom. Ontem, o texto da Fátima me remeteu, às vezes, o desperdício, até mesmo da nossa saúde, da nossa oportunidade de trabalho e de gratidão. Né? Como o Evaldo falou, o equilíbrio, a parte do equilíbrio, eu assisti numa palestra falando de Chico Xavier, contando uma história de um senhor que se alimentava somente de batatas. E ele se achava infeliz porque ele só comia batata, resolveu ir embora de lá, e quando ele retornou, ele encontrou um choro e uma pessoa que se alimentava das cascas de batata que ele jogava.
Então, ele parou e refletiu quanta ingratidão ele teve de estar comendo a batata e o outro se alimentava daquela casca e sobrevivia. Então, a gente tem que buscar o nosso equilíbrio mesmo, sabe? Às vezes o equilíbrio é difícil, mas a gente entendendo que Deus está diante de todas as coisas e nos sustentando, direcionando, embora a gente olhe e ache que não tem a providência, digamos, de acordo com o que se passa, mas Deus está sempre cuidando e zelando por todas as coisas. É essa fortuna que nos é mais cara, que nos é mais apreciada, né? Era só isso, era a forma da ingratidão e o equilíbrio também. Enquanto a gente usa o equilíbrio, fica desequilibrado quando não é necessário, né? É só se colocar nos braços do Pai, é só isso. É verdade, respirar fundo, silenciar e continuar, né, minha amiga? É um exercício. Obrigada a todos que participaram, excelente estudo, excelentes comentários, obrigada, Fátima, pela preparação aí do seu estudo, né, que casou direitinho com o parágrafo que a gente tem a versão, e dos colegas, acho que contribuíram muito bem, foi um excelente estudo. Eu vou pedir a Sandra para fazer a nossa prece final. Pode ser, Sandra? Obrigada, minha amiga. Boa noite a todos. Obrigada, Senhor, por mais essa noite de estudo. Que nós possamos, Senhor, ter assimilado cada palavra, cada carinho que todos nós temos por esse estudo. E que abençoe também, Senhor, a todos aqueles que não puderam estar presentes. Que nós possamos ter um bom domingo e um início de semana abençoado. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Muito obrigada, Sandra, pela tua prece, muito obrigada a todos que participaram. A gente está de volta amanhã, não faltem amanhã, acho que a gente vai dar um recadinho amanhã, que tem mais trabalho aí pela frente, tem novidades, tem propostas novas de trabalho. Vocês estão pensando que vão ficar nessa facilidade aqui, nessa moleza aqui, não é assim, não. Vamos trabalhar, já tem 2 propostas de trabalho aí pela frente, amanhã a gente só vai dar 10% das informações, tá bom? Mas não percam esses 10%. Adriana, olha só, você e Jane estão na matéria, minha filha. Você não está na condição de mentor espiritual, não. Dando trabalho direto. Obrigada, Evaldo. A gente está lutando, entendeu? Você já não tem tanta coisa para fazer, chicotada no lombo do nego aqui, não dá não, Cid. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus, meu filho. Você andou sonhando? Você andou sonhando, Adriana? Sonhei, Ana, sonhei. Olha, um beijo, boa noite e até amanhã. Eu vou fechar aqui. Beijo, até amanhã.